Boa tarde. Falando de um assunto que é um pouco mais difícil. Como Deus está falando no meu coração há 2, 3 dias direto sobre a mesma coisa, então está na hora de eu falar alguma coisa a respeito. Né? Se ele acha que tem que falar, então eu vou falar. Bom, primeira coisa que eu quero dizer é que eu não sou especialista do assunto, não sou técnico, sou apenas uma pessoa normal que Deus resolveu falar algumas coisas e eu vou falando aquilo que eu vou escutando. Tem muita coisa que ele me fala, eu não compreendo, eu não entendo, demora um tempão e mesmo assim com muita ajuda dele para me entender exatamente aquilo que significa aquilo. Tem coisas que ele me fala que vai me explicar 2, 3 anos depois, né? Então é um exercício de fé, paciência e constância, né? Então hoje o assunto que me veio, né, tá me vindo, chama-se inferno. A maioria das pessoas já simplesmente ignora, né? A maioria dos católicos não sabem muito, não quer saber, tem medo. Eu acho que a gente não tem que ter medo de nada. A realidade se impõe, né? Como eu gosto de falar bem, tem o mundo espiritual, depois tem o mundo natural, né? E as duas coisas andam juntas, né? Não são duas coisas separadas. Então, a Bíblia vai nos informar sobre esse local, que é onde fica a condenação eterna. Ou seja, viveu aqui, presta conta, dependendo do resultado, condenação eterna e nunca mais sai de lá, né? Já vi muita gente falando coisas mais besteiras horrorosas, mas não é isso a revelação de Deus, não é isso a doutrina católica, não é isso. Ah, mas o padre falou, pouco importa. Se ele falou qualquer coisa que seja contra aquilo que a igreja já ensinou, que Jesus falou, está na palavra até, na tradição da igreja, falou contra, mas você me desculpa, vocês vão entender por quê. Não acreditem, acredita aquilo que a igreja tem falado, que Jesus fala, né? Então, se você vê Nossa Senhora em várias aparições, pessoas aceitas pela igreja até, Fátima, dos segredos de Fátima era exatamente que levou as 3 crianças no inferno, para ver como era o inferno, né? E elas ficaram chocadas, eu faço ideia, né? Mostrou para crianças, seres humanos adultos tentam ignorar, falar que não existe, que pode sair. Não pode. Uma vez foi para lá, já era, né? Da mesma coisa, morreu. Se você foi para a salvação, você não vai mais para o inferno, vai para o purgatório e vai para o céu. São realidades que a gente tem dificuldade às vezes de entender ou acreditar, porque exigem muito de nós ou da fé, ou vai falar que eu tenho que mudar minha conduta. Esse é o problema. Eu não quero obedecer a Deus em toda a sua revelação, eu quero só em umas coisinhas. E aí não vai dar certo. Não existe umas coisinhas. Ou você aceita ou não aceita. Ou você é um fiel cumpridor dos mandamentos, da vontade de Deus, ou você é um infiel. Não existe. Eu sou um católico mais ou menos. Não existe. Ou você é católico ou você não é. Ou você é um cristão ou você não é. Não existe mais ou menos. Mais ou menos é o caminho do inferno. É o caminho, né, que você sem querer se coloca indo para lá, né? Sei lá, 20 anos atrás, não sei exatamente, eu fui ler sobre... Deus me deu a oportunidade de ler sobre o inferno. Sonhos de Dom Bosco sobre céu, inferno e purgatório. Vale a pena ler. Eu comecei, vou pegar logo pelo mais difícil. Peguei o inferno e fui ler. Eu não sei quantas páginas são. Não lembro, mas eram 200 páginas. É um livro bem grande, grosso e muito bem detalhado, uma coisa absurdamente detalhada. E Dom Bosco revela como em um determinado momento Deus faz uma revelação para ele em sonho e um anjo pega ele e leva ele lá no inferno. Como se chega lá, qual é o caminho, a muralha exterior, os portões. Faz a revelação que no inferno tem 7 locais diferentes e quanto mais para o centro do inferno, pior é, né? É uma coisa
bem complicado. A leitura já não foi fácil porque só tem escrito ele em espanhol, inglês, francês e alemão, se eu não me engano. E eu li em espanhol, né? Porque é a versão que eu consegui. Então eu li aquilo, o nível de detalhe e cada local do inferno, para que serve, como é que é o castigo. Tem muita gente que vai achar que o inferno é o local da morada dos demônios, como se fosse uma área de lazer. Não, eles foram aprisionados lá por Deus, né? E quando as almas caem no inferno, eles caem sobre o domínio desses espíritos caídos, desses anjos caídos, e eles estão muito revoltados com Deus. E como aquele é castigo para eles também, eles descontam nas almas. E Deus mostra. É uma coisa... o mais interior do inferno, dentro da sétima muralha, é um lugar especial, tem um lugar especial para padres, bispos e papas. Porque não seguiram a ordem de Deus, não ensinaram a verdade, ensinaram outras verdades, levaram pessoas todas à perdição e ao inferno. Lê lá, não é minha palavra não, está no livro de um santo, proclamado santo pela igreja, né? Pega lá. Eu fiquei tão, assim, como eu vou dizer assim, tão chocado, né? Com tanto detalhe, com tanta coisa, com as coisas que estavam lá escritas, que eu nunca li o inferno, o purgatório e o céu. Nunca li. Tem um tempo, né, debaixo do céu para cada coisa. O céu sempre fala assim, deixa para Deus me surpreender, né? E o purgatório, eu falei, um dia eu chego lá, né, para ler. E aí, o que acontece que me veio agora para ler sobre o assunto, e comecei a ler alguma coisa, e aí Deus me deu um sonho. Olha que eu não sou, Deus não fala muito comigo com sonho, mas foi uma coisa assim realmente absurda. E me mostrava assim que o purgatório era dividido em 3 partes. Tem a parte inferior, mais perto do inferno, mas não é inferno, mas é onde as almas têm um purgar, ou para se livrar dos pecados ainda e as penas, muito fortes, muito fortes. E a parte inferior, a parte média, mas não foi assim que ele chamou média, não, chamou de um outro intermediário, tem um nome que não me volta, e a parte superior, a superior é esse nome mesmo. E é dividido em 3 partes. Nessas 3 partes ainda tinham subdivisões. No inferior eram 3 divisões, na intermediária 3 divisões e na superior 1 divisão. Deus foi me mostrando aquilo tudo. Eu fui passando por aquilo, foi uma noite incrível. Foi difícil, foi muito difícil. Acordei às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, não conseguia dormir porque aquilo mexeu comigo demais. Na parte inferior, a mais baixa era destinada aos padres, aos bispos e papas, que não foram para o inferno, mas foram salvos, por uma graça e misericórdia de Deus, apesar de todos os seus erros. E ainda tinha um local especial para eles. E aí a explicação era que eles tiveram acesso ao conhecimento, a Deus, e o recusaram. Resolveram fazer as suas próprias vontades, ensinar os seus próprios ensinos. Nossa, e aí as outras 2 partes desse mais baixo eram mais destinadas a uma, eu lembro direito, era destinada a coisas de pecado mortal. E outra que era pessoas que não tiveram tanto acesso a Deus, tinham pecados horrorosos, mas não tanto acesso a Deus, que por misericórdia foram parar lá. No segundo, era mais ou menos semelhante a essa área intermediária. O sofrimento era muito menor, muito menor, muito menor. Mas a quantidade de tempo que se ficava em cada um desses locais era uma coisa muito grande. Só se saía pela oração das pessoas, que fizessem oração por eles, pelas missas
e por misericórdia divina, porque tinha almas que nunca são lembradas. E Deus mostrava os anjos indo nesses locais levar essa misericórdia. Era como se fosse desculpa a palavra, um copo de água gelada no meio do deserto, né? Ajudava, mas a sede era enorme. Era uma coisa... Existia uma certa alegria neles, porque em cada uma destas localidades e casas tinha um porquê e o que estava se purgando. Tinha um nome, mas como se fosse no portal de cada um desses locais. E eu acho que era escrito, não sei se é em aramaico ou era uma língua diferente, não era a língua nossa conhecida, mas me vinha como se fosse o que significava. Agora eu não lembro, mas tinha a ver com o que estava se purificando. E a parte de cima, que era a melhor parte, que já tinham purgado, limpado as suas vestes, digamos assim, nas partes inferiores, mas elas ficavam num local que era como se fosse um banho profundo. É como se fosse a finalização da lavagem das suas vestes, para realmente você estar puro e santo para entrar na presença de Deus. Era um alívio muito grande. Ainda bem que eu ouvi de baixo para cima. Um alívio enorme. E Deus falava assim que algumas pessoas só passavam direto para o céu. Naquele sonho, Deus mostrava que milhares tinham morrido, né? Daqueles milhares, só 3 passaram direto. Só 3 foram para o céu. Milhares, eu vou repetir, milhares passaram direto, foram para o purgatório. Eu não vi quantos milhões que foram para o inferno, não vi, Deus não mostrou. Mas eu sei que, né, que é bastante gente. Nossos tempos tem esse problema. Mas só 3, o que me chocou mais é que só 3 passaram direto. Como é que eu vou dizer? Mas eu lembro também que eu ia passando por essas áreas e ia pedindo misericórdia a Deus. Eu só lembro disso. E na parte final do só 3, mas eu falava pra ele, mas só 3, Senhor. Bom. E desde então tem faltar. Desde então tenho pedido pelas almas do purgatório. Como eu disse, não sou especialista, não sou catedrático. São uma revelação pessoal. Ninguém é obrigado a acreditar em nada. Mas a mim vem muito forte, né? Oração, jejum, penitência. E muitas vezes Deus também dá pra gente penitências, né? Às vezes são dores, às vezes são problemas. E aprendi com Deus a não reclamar. Assume, não falo e ofereço. Certo? Não sei. Sigo somente a inspiração. E é muito importante, logicamente, sempre estar confessando a Deus os seus pecados todo dia e quando der com o sacerdote, para, né, chancelar, que é uma coisa bonita. E a missa, e oferecia um santo sacrifício. Um santo sacerdote, um santo sacrifício. Então, isso é o que eu posso falar hoje. Paz e bem.